Gente, abram a Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 18. Nós estamos aqui dando, enquanto presbitério, conselhos para a igreja. Conselhos para viver a vida no ano de 2021. E coube a mim também trazer uma dica para você. Está lá em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 18. Mateus 13, 18 é um texto muito conhecido, simples. E eu vou aplicá-lo na nossa realidade. Diz assim o texto: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Eu já vou ler a explicação porque a parábola nós conhecemos. Diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra, a entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Gente, nós temos aqui alguns elementos nessa parábola. Nós temos o semeador, que fica muito claro que é Deus. E o semeador possui sementes. Aqui, a semente é a palavra, é a salvação, é o reino de Deus. Mas Deus, eu posso não alegorizar, mas eu posso entender que Deus tem mais sementes. Deus tem muitas bênçãos para a nossa vida. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa. Mas muitas pessoas recebem a bênção como quem recebe um grande presente numa sacola furada. Eu não sei quem aqui já foi no supermercado e teve a alegria de comprar algo, por exemplo, ovos, e colocar numa sacola de supermercado ruim que quebra. Às vezes você tem algo muito bom, mas se a sacola não for boa, você acaba perdendo algo muito bom que você tinha. O detalhe é que Deus, Ele distribuiu essa semente a pessoas diferentes. Pessoas que aqui são chamadas de solos ou terrenos diferentes. Eu olho para nós aqui e vejo pessoas diferentes. E vejo terrenos diferentes. E eu tenho uma convicção em meu coração: Deus quer nos abençoar com bênçãos. A Bíblia diz que chove sobre justos e injustos. Mas se o justo não arar a sua terra, de nada vai ter valido a chuva. Não é verdade? A bênção veio. Você hoje está vivo, isso é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Mas se você não ter prudência, de nada vale essa bênção. Deus nos abençoa, Deus tem muitas bênçãos para você em 2021. Eu sei que aqui tudo indica, talvez possa não ser um ano tão top das galáxias assim, porque ele já começa meio conturbado. A nossa oração é para que tudo melhore e passe o mais rápido possível. Mas há que tudo indica, olhando dados econômicos e etc., vem uma turbulência por aí. Mas mesmo em tempos difíceis, nós somos abençoados. Nós experimentamos isso num ano caótico que foi 2020. Passamos todos por uma grande turbulência, mas fomos abençoados, não é verdade? Quantas bênçãos nós tivemos? Várias. Mas imagine Deus em sua infinita graça e bondade querendo te dar sementes. Talvez você já tenha do reino em seu coração, talvez não. Mas vamos pensar em talvez nos solos, como você está hoje. E será que você está preparado para receber as bênçãos de Deus?
Quando Jesus conta essa parábola, ele relata 4 tipos de pessoas diferentes. 4 tipos de corações, 4 tipos de situações de pessoas que recebem uma bênção, que recebem algo bom, uma grande oportunidade, a oportunidade do reino, a oportunidade de um emprego, muito menor que o reino, mas uma oportunidade. Nós vemos no versículo 19 que diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Nós lembramos bem quando o profeta diz que o povo perece por falta de conhecimento. A falta de entendimento leva pessoas a perder o reino. A falta de conhecimento leva pessoas a perder o emprego. A falta de entendimento, muitas vezes de bom senso, leva as pessoas a perder um casamento. Não seja em 2021 ignorante. O maligno, ele consegue arrancar o que nos é superficial. Você pode ver que de todas as oportunidades que Deus dá, principalmente aqui o reino retratado, essa é a única circunstância em que o maligno arranca. As outras nós mesmos matamos a oportunidade. Mas assim alguém externo pode tirar de nós. Quer ver eu provar isso para você? Se você tem falta de entendimento e alguém mais capacitado que você está concorrendo pela mesma vaga de emprego que você, a vaga fica com quem tem mais entendimento. Você perde a oportunidade por uma questão externa. Não ignore conhecimento nesse ano. Não ignore conhecimento acerca das coisas da vida. Não ignore conhecer a palavra de Deus. Não ignore buscar o Senhor. Ter conhecimento, entendimento das coisas. O primeiro bom conselho que eu vou te dar é: não seja ignorante. Porque a ignorância é uma das coisas que rasga a nossa sacola. O texto segue e diz: o que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E nós também percebemos isso. A primeira questão é a ignorância. A segunda é pessoas que não têm perseverança. Eu poderia te dizer nessa noite que persistir numa coisa errada é tolice, para não usar a palavra burrice. Mas deixar de persistir numa coisa certa é um suicídio. Você deixar de persistir nas coisas corretas, nas coisas certas, é você sabotar você mesmo. E eu tenho certeza que em 2020, por exemplo, como um parâmetro, você provavelmente, assim como eu, nós deixamos de persistir em muitas coisas corretas. Quantas vezes você não falou: eu vou fazer isso, essa é uma boa ideia, eu vou por aqui, eu vou ser mais assim, olha, até que enfim achei algo bom, mas você não persiste. Persistir no erro, em coisas erradas, é burrice. Mas deixar de persistir nas coisas corretas é um suicídio, é um assassinato. Você sabota você mesmo. Aqui a culpa não é alguém externo, não é outro. Aqui o culpado é você. Não deixe de ter perseverança. E a falta de perseverança, ela se dá no coração. Por isso eu queria te dizer: cuide do teu coração. Porque a Bíblia diz que do coração procede as fontes da vida. Cuide do teu coração. Teu coração tem que estar bem. Um coração alegre, formoseia o rosto. Teu coração tem que estar bem, persistente, alimentado do Senhor.
para que quando as boas coisas vierem, as oportunidades vierem, as bênçãos de Deus vierem na tua vida, você simplesmente não perder, porque você não persistiu. Talvez hoje possa existir algo na sua vida que você tem deixado um pouquinho de lado. Às vezes é uma ideia, às vezes é o teu relacionamento, às vezes é uma leitura que pode te ajudar, às vezes é a igreja, às vezes é o próprio Deus. Persista nas coisas que você sabe que é o certo. Terceiro conselho que a palavra de Deus pode te dar nessa noite: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Várias vezes na Bíblia nós vemos a ilustração de algo crescendo, algo que é bom, mas algo crescendo em volta que é ruim. Por exemplo, no trigo nós também temos o relato do joio. A erva daninha. A questão é, você tem que cuidar daquilo que está crescendo à tua volta. Jesus mais uma vez usa essa ilustração tão antiga e tão simples, dizendo que muitas vezes nós não nos damos conta do que cresce à nossa volta. Uma planta ao ponto de te sufocar, ela não está do tamanho que vai te sufocar da noite para o dia. Mas uma planta, ela tem uma característica. Muitas vezes ela vai se tornando paisagem. Você sabe aquela pessoa que talvez você sempre vê no mesmo horário, no mesmo lugar? Primeira vez você percebe, a segunda, a terceira, a quarta, na quinta ela já se torna paisagem. E as coisas que crescem à nossa volta muitas vezes são assim, mas muitas vezes coisas ruins vão crescendo à nossa volta e vão se tornando paisagem. Você não se importa mais com aquilo. No começo você até viu, tem algo aqui que não faz parte do cenário. Tem espinhos aqui. Isso vai me sufocar. Mas amanhã eu corto isso. Aqui Jesus diz que as preocupações são coisas que crescem à nossa volta. Muitas preocupações nós criamos. Muitas preocupações é você quem cria. Muitos problemas, talvez a maioria, somos nós quem criamos. Por isso ficamos ansiosos. Por isso ficamos aflitos. Porque talvez às vezes não conseguimos ter algo que nem precisamos. As preocupações da vida, o engano das riquezas, vão crescendo à nossa volta ao ponto de sufocar as bênçãos, de sufocar o próprio reino no teu coração. Às vezes o que cresce à tua volta podem ser companhias ruins. Você sabe que é ruim, você sabe que vai te matar, mas você deixa ali. Às vezes o que cresce à tua volta são influências digitais ruins. Você perde tempo demais olhando coisas, te influenciando, deixando ser influenciado por coisas ruins. Às vezes, o que cresce à nossa volta são as circunstâncias da vida que nós temos o poder de mudar, mas não mudamos. E nós deixamos crescer ao ponto de nos sufocar. Exemplo, uma dívida pagável. Aquela dívida que você pode pagar, que você pode consertar, você tem condições de apertar um pouquinho e de pagar a situação, mas você deixa, não, vou deixar para depois, eu vou pagar o mínimo do cartão, e aí vai, cresceu, te sufocou, se enrolou. E às vezes aparece uma bênção que você teria condições até de adquirir aquilo, mas não tem, porque agora está completamente argolado. Com o reino não é diferente, com a nossa vida não é diferente. Você deixar de consertar situações à tua volta que vão te sufocar, também rasga a tua sacola. Então lembre-se disso.
quando Jesus falou do reino, que é a bênção mais importante que nós temos, a primeira pessoa perdeu o reino porque era ignorante, não quis buscar o conhecimento. A segunda pessoa, ela perdeu o reino porque não perseverou, não cuidou do coração, logo desanimou, começou bem, alegre, mas não cuidou. A terceira pessoa, ela não era ignorante, não era, ela estudou, ela foi atrás, ela perseverou, era alguém valente, mas que deixou situações à sua volta crescerem ao ponto de sufocar toda a bravura e inteligência que tinha. Mas existe um tipo de pessoa que recebe o reino, que recebe salvação. Existe um tipo de pessoa que recebe bênçãos naturais da vida e consegue reter. Não é uma peneira, mas é alguém que vem para reter aquilo que chega. Sabe quem é essa pessoa? Diz, e finalmente, versículo 23, o que foi semeado em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por um. Não basta receber a semente em boa terra, não basta entender, não basta capinar o terreno em volta. Uma outra versão vai dizer que o que foi semeado na boa terra é o que ouve e entende, e ele dá colheita de 100, 60 e 30 por um. Nós sabemos que por trás de tudo isso existe a bondade e a graça de Deus, mas muitas coisas cabem a nós fazer. A grande diferença da quarta pessoa para as demais é que essa, você vê no finalzinho, da colheita de 100, 60 e 30 por um. Esse era um ditado antigo judeu para alguém que frutifica aquilo que tem nas mãos. Se lembra da parábola dos talentos? Se lembra de tantas outras histórias narradas na Bíblia, onde tem 100, 60 e 30 por um? São pessoas que recebem bênçãos, e elas não param por aí, elas conseguem multiplicar aquilo que tem. Ela não retém para ela somente, ela multiplica. E Jesus fala, essa pessoa é uma boa terra. Quantas vezes você reteve no ano de 2020 a semente do reino? Os teus recursos financeiros é só para você? A tua vitalidade, a tua força de vontade é só para você? Os teus conselhos, aquilo que Deus fala ao teu coração, aquilo que você aprende é só para você? Aquilo que você aprende aqui é só para você? Uma pessoa que a finalidade de tudo não é ela mesma, mas sim os outros. Uma pessoa que dá colheita, que frutifica, que multiplica aquilo que tem, é uma boa terra. É um bom local onde Deus deposita as suas sementes, porque Ele sabe que ali elas vão frutificar. E se nós formos para a parábola dos talentos, a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Que você tenha a sabedoria nesse ano para aprender a frutificar, para aprender a transbordar, para aprender a multiplicar aquilo que tem. Senhor, permite que eu tenha bênçãos. Deus, eu quero ser salvo. Para quê? Qual que é a finalidade de tudo? Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Ele não veio para desfrutar da vida, mas veio para dar a vida em favor de muitos. Que você aprenda uma lição, porque talvez nesse ano não tenham tantas bênçãos assim, no sentido de sementinhas. Às vezes elas não são tão abundantes não, gente. Mas o detalhe é, vez ou outra, mesmo em tempos de seca, a chuva vem. Mas como é que vai estar a tua terra? Já vai estar preparada? Já vai estar arada? Que você possa receber esse conselho no seu coração
entendendo que um princípio que cabe à salvação se estende a todas as áreas da vida. Porque se isso se aplica à principal bênção que podemos ter, que dirá aos menores? Meu desejo é que você retenha bênçãos no ano de 2021 e que elas não escorreguem da tua mão. Porque eu tenho certeza que a chuva vai cair, as sementes vão vir, e quando vierem, que você consiga reter. Amém? Vamos colocar de pé?